Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui Vini falando. Vamos falar sobre esse jogaço de ontem, Inter e Flamengo. E obviamente que a vitória seria muito melhor para nós, mas o empate também é um ótimo resultado. O Flamengo, a gente sabe, é um baita time. E a gente tá feliz, eu fiquei feliz não só pelo resultado, mas também pelo que o Inter desempenhou, pelo empenho dos jogadores, principalmente Edenilson e Liziero, que são caras que a gente não espera tanto mais. E os caras entregaram muito, assim, muito mesmo. Se doaram, marcaram muito bem. O time inteiro foi bem, tirando o Brian ali que entrou no fim, né? Meio perdido. Mas vamos falar mais como que o Inter se posicionou, como que o Mano armou essa estratégia. Mas antes vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue acompanhando os conteúdos de Visão, é importante para nós, curte, compartilha. Enfim, pro crescimento do canal. Galera, então o Mano até surpreendeu um pouco na escalação, né? A gente esperava que ele fosse trancar um pouco mais o time, porque sem as peças, né? Sem Depena, sem Johnny, com muitas ausências, a gente esperava que ele fosse povoar mais o meio-campo, né? Ter mais poder de marcação. Porém, ele mesmo disse na entrevista que ele tá sendo previsível e ele manteve aquilo que ele faz sempre, né? Manteve uma escalação, uma linha de escalação com volantes, com meias e com pontas. Então, o Inter jogou com Maurício e Alan Patrick na meia, o Pedro Henrique um pouco mais à frente na ponta. Mas o que mudou mesmo, que mexeu no Inter, foi a maneira de defender, né? A aplicação dos jogadores. Eu acho que o Mano conseguiu ser claro nisso, quanto que o Inter ia ter que ser ativo para defender. Então o Inter, para defender, manteve as duas linhas de quatro ali, né? Com Edenilson e Liziero por dentro, Maurício numa ponta e Pedro Henrique na outra, Maurício pela direita, Pedro Henrique pela esquerda. O Alan Patrick um pouco mais solto aí pelo meio, né? Junto com o Alemão para dar essa marcação inicial. Porém, essa variação foi muito importante. Às vezes o Alan Patrick descia mais ainda, entrava na linha de 4, o Liziero descia para ficar entre as linhas. Então o Inter ficava num 4-1-4-1, ficava com o Liziero entre as linhas, à frente dele Alan Patrick e Edenilson, e os pontas, né, Pedro Henrique e Maurício. Isso foi muito importante porque não bastava se postar bem, o Inter estava bem postado, mas esses jogadores precisariam estar muito bem na marcação, muito ativos, né? E o Edenilson e o Liziero foram muito ativos, não eram facilmente batidos no 1 para 1, e isso que fez toda a diferença do jogo. O Alan Patrick, a gente sabe que não tem tanto poder de marcação, mas só o fato dele estar bem posicionado e ativo, atento, alerta, também foi muito importante na hora de defender. E principalmente no primeiro tempo a gente teve muita saída, então a gente conseguia recuperar essa bola e transitar em velocidade, com espaço. O Flamengo também dá espaço. Então tinha o passe qualificado do Alan Patrick, com uma chegada forte do Maurício e a velocidade do Pedro Henrique, o alemão segurando a bola lá na frente, a gente conseguia assustar o Flamengo e por muitas vezes até poderia, por muitas vezes não, mas criou algumas situações ali que melhora, com um acabamento melhor a gente podia ter marcado o gol. No segundo tempo, o jogo caiu um pouco de ímpeto, mas o Flamengo ganhou um pouquinho mais de volume, né? O Inter foi cansando um pouco e o Flamengo começou a povoar mais o campo ofensivo. E aí as trocas também, o Flamengo começou a mexer, começou a botar a ponta, botou o Cebolinha e o Mano reagiu. No primeiro momento eu até achei que a mexida não seria interessante, porque o Inter perderia meio, e de fato perdeu quando ele coloca o Moledo. E o Inter fica com uma linha de 5 atrás, né? Fica com os 3 zagueiros e mais os 2 laterais. Obviamente que tu perde um jogador no meio campo. E aí o Flamengo teve mais volume ainda, porém essa última linha do Inter estava muito segura mesmo. Moledo, Mercado e Vitão numa excelência, num nível de excelência lá em cima. E aí o Inter não tendo meio, não que não tinha meio, não tinha jogadores no meio, porque o Edenilson e o Liziero mantiveram o nível também, jogaram o segundo tempo bem, porém o Flamengo com mais gente no meio começou a abafar mais, abriu 2 pontas, começou a povoar mais ali o terço final, mas a última linha do Inter, muito bem mesmo. A gente tem que valorizar também a partida do Kehler, que obviamente já está se credenciando a ser titular do Inter, né? Não tem, eu acho que o Daniel não volta, não tem nada contra o Daniel, mas o Kehler mostrou-se muito seguro, muito mais seguro que o Daniel e merece. Vale ressaltar também que o Brian não tem condições de jogar. O Inter perde muito, ele é muito abaixo do alemão, muito abaixo mesmo, assim. Então, o alemão tem algumas, né? Obviamente está jogando bem, mas a gente sabe que ele tem algumas deficiências técnicas ainda a crescer, a melhorar. Mas o Brian, quando entra, o rendimento vai lá embaixo, muito mal. E o Inter praticamente ficou sem ataque nos últimos 15 minutos e também ajudou o Flamengo a pressionar. Estevão e Lucas Ramos, eu acho que o Lucas Ramos entrou bem, o Estevão um pouco perdido, é um garoto, não vou julgar, né, entrar no Maracanã lotado, mas o Lucas Ramos mostrou personalidade e pode ter ganhado uns pontinhos com o Mano aí, qualidade para jogar, enfim.
Próxima partida contra o Goiás é vencer e seguir nessa linha de G4 aí para título muito difícil, quase impossível, mas tem que estar ali no bolo. Né? Qualquer tropeço do Palmeiras, a gente tá ali, pode aproximar um pouquinho, enfim. Mas o mais importante é se manter no G4, que tem Liberta pro ano que vem, fase de grupos, e aí a gente montar, já tem uma base boa e montar um time, como pegar peças para somar nessa boa base aí. Certo, galera? Até a próxima e vamos em frente.